Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer ver esse salão assim tão florido, tão bonito. Então vamos dar início ao nosso trabalho da noite. Depois a gente conserta. Não se preocupe com o fim do mundo, nos traz Lorival Lopes em Gotas de Esperança. Não se preocupe com o fim do mundo. São os homens que fazem os dias e as noites? A chuva, o vento, as tempestades, o calor? O mundo, tendo sido feito por Deus, está sujeito à determinação divina. Não se aflija, pois. Preocupe-se mais em amar o mundo. Ele está carente de seu amor. Devolva-lhe em dobro o amor que dele recebe. Faça-o melhor. O mundo é seu lugar de evolução. Aproveite cada dia que ele lhe oferece para crescer. Use-o. Participe dele. Agradeça a Deus por ele existir. Amar o mundo é a melhor forma de agradar a Deus. Muito linda. Tanta gente preocupado, com o fim do mundo, que as guerras vão acabar com o mundo vai explodir, que vai vir um meteoro que vai acabar com o nosso planeta. Tudo depende da determinação divina, E se essa coisa por acaso acontecer, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos desencarnar? Só isso? E aí, vamos para onde? Para outro planeta. Simples assim, Ninguém quer morrer, não é mesmo? Por isso todo mundo tem medo. Mas não tenham medo, que Deus provê e prevê tudo. Então vamos agradecer a Ele por essas bênçãos de conhecimento que nós temos, pelas dádivas benditas que Ele sempre nos dá, a cada dia, a bênção da vida, a bênção de estarmos aqui, aproveitando esses momentos de paz, de tranquilidade, de estudo, e que o aprendizado dessa noite, Senhor, seja por nós bem aproveitado e levado para a nossa vida, que possamos então dar início às nossas tarefas dessa noite. E convidamos o nosso querido Marcelo Santiago para vir ter a nossa conversa de um tema muito lindo. Boa noite para todos. É uma grande felicidade para mim poder retornar a esta casa e onde compartilharemos durante alguns momentos de histórias que muito nos inspiram. Então, nós, desde sempre, somos tutelados do Cristo, que nos acolheu como irmãos queridos em evolução, filhos do mesmo Pai. Jesus tem nos legado seus ensinamentos, seja no plano espiritual, seja vindo pessoalmente entre nós, seja através de emissários e emissárias, almas elevadas que, avançadas no entendimento dos seus ensinamentos, se fazem materialmente entre nós para nos inspirar com as suas palavras e com os seus exemplos. E de todos esses espíritos que têm envergado corpos materiais e pisado esse chão, talvez os que mais nos toque o coração por seus exemplos de fidelidade a Jesus foi Paulo de Tarso. Eu fiquei muitíssimo feliz e agradecido quando recebi o convite para fazer esse estudo, porque isso me motivou a ler mais uma vez esse que para mim é um dos melhores livros de todos os tempos. A voz até embarga só de falar no livro.
Eu comecei a reler na quinta-feira, infelizmente não consegui terminar, cheguei na página 540. São 688 páginas que eu vim devorando de quinta para cá. E assim que terminar o estudo, vou ler o pedacinho que falta. Mas é impressionante como Paulo é a figura central nesse livro, mas os outros personagens não devem muito com as suas participações. Vamos encontrar ali, inicialmente, a figura de Estevão, com sua doce irmã Abigail. Mas vamos encontrar depois também, junto de Paulo, as figuras de Pedro, né, de João, de todos os outros discípulos, de Barnabé, que é seu companheiro de viagens. Então, não é possível, nesse exíguo tempo, nós rememorarmos todas as passagens da vida de Paulo. E eu espero que esse estudo sirva muito mais para instigar-lhes o desejo de ler esse livro, que eu nem com todo o tempo que me dessem seria capaz de traduzir tão bem como o faz Emmanuel, contando a vida desse apóstolo do Cristo. Mas eu vou iniciar apelando para as palavras de Emmanuel, justificando mais um livro sobre essa figura tão conhecida da humanidade. Porque mais um livro sobre Paulo de Tarso. E Emmanuel então faz referência às igrejas amornecidas da atualidade. Tenho a impressão que Emmanuel faz questão de mostrar o que significava ser cristão nos tempos do Cristo, para ver se a gente se apruma. Mais para o final do livro, né, eu vou retornar à história depois, cronológica, tá? Mas eu quero começar contando isso. Eu acho que eu já estava aqui quando li esse trecho. O Paulo reencontra em Corinto um casal com quem ele havia passado 3 anos no deserto. Tão logo se converte ao cristianismo, Áquila e Prisca. Esse casal havia fugido de Jerusalém por conta das perseguições que ele, Paulo, havia promovido e chefiado antes da sua conversão. O pai do Áquila morreu em função dessas perseguições, não da atuação pessoal do Paulo, mas da perseguição promovida por ele. Fugiram lá para esse deserto. E o Paulo vai encontrar esse casal lá, passa tempos com eles, sem eles saberem que ele era, na época ainda, Saulo de Tarso. Eles já cristãos, eles passam momentos muito bacanas juntos, se confraternizam muito, a grande fraternidade entre eles, mas antes de se despedirem, ele se revela, né, e é perdoado por esse casal. Se separam, passam muitos anos e se reencontram em Corinto, onde o casal diz que teve a oportunidade de servir a Jesus numa igreja. E aí a Prisca conta que num dia que o Áquila precisou ficar até mais tarde na oficina, em função da perseguição dos judeus inconformados com o movimento cristão na sua cidade, a casa dela é invadida à noite e ela é torturada, de modo que quando seu marido chega, a encontra sangrando. E aí Emmanuel diz, e Paulo exulta, e começa a contar tudo o que aconteceu com ele, as pedradas, as prisões, as perseguições, as cidades das quais ele teve que fugir. Essa foi a minha expressão quando eu li. Como assim? A moça, sua amiga, acabou de contar para você que a casa dela foi invadida e que ela foi torturada. E que quando o marido chegou, encontrou sangrando. E as palavras de Emmanuel são, e Paulo exultou. Eu entendo, assim, é difícil de entender isso, né? Porque eu, quando leio, me lembro de uma propaganda que passava na televisão um tempo atrás, falando da leitura, que começava assim, mostrando o rosto de um índio, bem de pertinho.
E aí, à medida que a câmara ia se afastando, você percebia que aquele rapaz não era um índio. Era um rapaz fazendo bicicleta dentro de uma academia, mas ele estava lendo um livro sobre indígenas. E o que a propaganda dizia é que quando a gente desenvolve o hábito de ler, a gente, quando lê, participa da história. É como se você estivesse lá. Então, quando o Emmanuel conta que depois de tantos anos o Paulo encontra aquele casal e o abraça afetuosamente, e aí ela vai e conta o que aconteceu, eu imaginei a minha reação. Se uma amiga de longa data me diz o que a Prisca contou para o Paulo, eu dizia, meu Deus, que absurdo, que temeridade, que pena que você passou por isso. Mas esse teria sido eu. O Paulo, quando soube disso, exultou. Dá para entender isso? É possível se colocar psicologicamente no lugar do Paulo entender? Eu vou fazer um exercício com vocês, me ajudem, me envolvam com o seu pensamento simpático. Vamos pedir auxílio dos guias da casa para me inspirar a entender esse diálogo. E ela sequer ficou ofendida. Mas vejam bem, a que essas pessoas dedicaram suas vidas? Quem foi Paulo de Tarso? O que foi Paulo de Tarso? Ele foi tecelão, ele era judeu, foi cidadão romano, doutor da lei, ex-rabino, mas de tudo, o que de fato descreve, o que exemplifica em maior grau aquilo que foi Paulo de Tarso? Paulo de Tarso foi um apóstolo do Cristo. Ele quis se casar, encontrou em Abigail, irmã de Estevão, o seu ideal de esposa. Ele já tinha uns 30 anos quando a conheceu. E nunca havia se envolvido emocionalmente com ninguém, porque nunca havia encontrado uma mulher com quem se identificasse completamente como com Abigail. Mas não pôde concretizar esse sonho de ter um lar aqui. E volta todas as suas energias a servir Jesus. Então, na mente do Paulo, não havia absolutamente nada mais importante do que servir Jesus. Vocês já pararam alguma vez para meditar no impacto que esse homem teve na disseminação das ideias do Cristo? Quem leu esse livro sabe que Paulo muitas vezes se desentendeu com Tiago sob a mediação de Pedro, porque Tiago abriu as portas da igreja para a influência judaizante. Uma discussão seríssima, eles faziam concílios para resolver, era se os homens, para frequentarem a igreja, deveriam ser circuncidados. Isso era tão sério que quando Paulo leva Tito da Antioquia para Jerusalém, para uma desses debates, e Tito era muito jovem ainda e era gentio, não era judeu, Tiago pergunta logo, esse jovem é filho da raça escolhida? Paulo não disse, não, ele é gentio. É circuncidado? Não, então não pode participar das nossas discussões. Se o cristianismo conseguiu se libertar da influência judaizante, foi graças ao esforço enérgico de Paulo. É claro que Tiago, a gente vai entender lendo o livro, teve também a sua importância, né? E Pedro entendeu e procurava conciliar. Mas vamos nos colocar no lugar do Paulo. Ele dedicou a sua vida a servir ao ser
mais puro, mais elevado, completamente destituído de qualquer pecado, de qualquer culpa. O verdadeiro amor encarnado. E o que nós fizemos com Jesus? O que nós, humanidade, fizemos com Jesus? Então, cada vez que o Paulo era apedrejado, dormia ao relento, passou fome, foi perseguido, caluniado, preso, todas as vezes que isso acontecia, ele pensava: Jesus era puro e foi crucificado por nós. Jesus sofreu em amor a nós. Como eu posso reclamar de estar passando por isso? Então nós vemos que esses homens e mulheres que constituíram os primeiros cristãos, graças aos quais nós podemos hoje nos reunir numa casa como essa, em paz, serenos, tranquilos, e meditar sobre esses ensinamentos. Pessoas dedicaram suas vidas. Quando Paulo foi falar em Atenas, foi tido como um mendigo vulgar. Era magrinho, esquálido, barba mal feita. Porque esse homem empreendeu diversas viagens a pé. É como assim, vamos fazer uma viagem aqui para recolher dinheiro para que a igreja de Jerusalém fique livre do jugo judaizante. Vamos dar-lhe independência financeira, porque a igreja atendia muitos necessitados. Como é que Paulo empreendeu essas viagens? A cavalo? Em camelos? Não, ele fazia a pé. De uma cidade para outra só, era uma semana andando. Dormindo em hotéis pelo caminho? Dormindo ao relento. Parando 3 vezes por dia em restaurantes para fazer altas refeições? Não, levando um resto de pão e catando frutinha pela estrada. Quando a gente começa a imergir, e é um exercício mental, porque isso se afasta tanto da vida que a gente leva hoje, de um mundo que, apesar de tanta violência e incompreensão, possui leis que nos protegem. Porque quando acusavam o Paulo numa cidade, caluniosamente, ele era preso e torturado antes do julgamento. Não tinha habeas corpus. Aí no final, sincero, não, tudo bem, então não é culpado. Ele ia processar os que tinham dado bastonadas nele, feito sangrar. Não tinha isso. Era um mundo bárbaro, um mundo violento. Aí ele estava num lugar e fundavam uma igreja. Estava tudo, fazia amizade com as pessoas, reuniões toda noite, repassando os textos de Levi, o Evangelho, aquela beleza, e pensa, que bacana, encontrei meu grupo aqui que eu vou ficar. Não, agora está muito tranquilo aqui, esse pessoal já consegue levar, agora eu vou enfrentar a dificuldade da onde a palavra do Cristo ainda não chegou. E ia para outra cidade, para ser caluniado, para ser perseguido, para ter que sair fugido. Uma vez ele foi desovado num monturo, praticamente morto, depois de ser apedrejado. Já que esperar as pessoas irem embora, para o Timóteo lá, com água e tal, com a mãe, depois a loja recolher, para cuidar dele, para ele melhorar, para poder fugir para outra cidade. Apedrejado durante uma pregação, quer dizer, o sujeito está ali, querendo levar Jesus para a vida dos outros, querendo levar a palavra da salvação, e era tratado com violência que ia muito além do risinho e da ironia que a gente pode encontrar hoje, se falar de Jesus para um materialista.
ia muito além. E o que ele fazia? Buscava isso. Porque ele se sentia tão privilegiado de entender que Jesus era a salvação e que a mensagem que Jesus trazia era a garantia da sua felicidade eterna, que ele queria compartilhar isso com a humanidade, independente dos sacrifícios que isso lhe impusesse. Aí a gente olha para a gente, né? Quando eu digo a gente, estou falando de mim, né? Cada um vai olhar para si, eu só posso olhar para mim, que é o que eu conheço, né? Aí a gente vê, puxa, como que às vezes qualquer nada, seja, hoje eu não vou no centro não, aí começo já e para, fico muito cansada de noite, nesse horário, puxa, porque aí chego do trabalho, tem que pegar um ônibus. O Paulo, quando é aceito pelos cristãos, porque ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos. Ele foi o motivo da desencarnação do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Então, quando ele é aceito nas fileiras cristãs, na igreja do caminho, nem tinha denominação de cristão, né, que depois o Lucas é que vai sugerir. Quando ele é aceito na casa do caminho, ele diz, puxa, obrigado e tal, mas olha só, eu vou trabalhar na igreja, mas com uma condição: eu vou me sustentar, eu vou trabalhar como tecelão. Isso lembra alguém, não lembra? Quem? Chico. Exatamente o que eu pensei, né? Que foi, no meu entendimento, o maior disseminador do cristianismo redivivo, do espiritismo, o maior continuador do trabalho de Kardec, com uma obra fenomenal. Tivesse escrito só esse livro para mim, ele teria justificado a sua passagem pela Terra, mas foram mais de 400. E o Chico nunca se sustentou com o seu trabalho espírita cristão. Sempre trabalhou para ter o seu sustento material e depois das suas horas de trabalho dedicava o seu tempo a receber os livros, a receber os sofredores, a receber as cartas dos desencarnados, fazer os seus estudos, né? E Paulo já adotou esse entendimento lá atrás. Não quero pesar para ninguém, vou trabalhar como tecelão, vou me sustentar. A gente tem uma passagem que é uma coisa incrível. Paulo está fazendo uma viagem com Barnabé. Nessa época, Paulo trabalhava na igreja de Antioquia. Só havia duas igrejas, a de Jerusalém, a primeira, onde Pedro, que recebeu direto a incumbência do Cristo de fundar a sua igreja, a de Jerusalém, e a de Antioquia, onde estavam Paulo e Barnabé. E eles estão empreendendo uma viagem, estavam dormindo ao relento, a fogueirinha ali, devem ter comido lá um peixinho, uma frutinha, que eles conseguiram, e falando dos tesouros do Evangelho. Quando eles ouvem um barulho ali perto, eram dois bandidos armados com facas ameaçando, tiraram o restinho de dinheiro que eles tinham, muito, muito pouquinho, e aí falaram, vocês estavam aí falando de tesouro? Paulo, realmente, nós temos aqui um verdadeiro tesouro. Eles acharam, viram aquele papiro, deve ser um mapa do tesouro, e aí levaram, era cópia, eles copiavam o Evangelho à mão, não é vai na livraria e compra o livro, não. Você quer o Evangelho? Está aqui, copia, pega o papiro e copia, frase a frase. Os bandidos levaram a cópia. Aí o Barnabé ficou muito triste, porque estava no meio do mato, na estrada, à noite, sem dinheiro, sem comida. Não, o Barnabé ficou triste porque levaram o Evangelho. E aí o Paulo fala muito feliz, puxa, nem tinha me passado pela mente a oportunidade de levar o Evangelho para esses malfeitores.
Mas aí depois Paulo fala para Barnabé, mas espera aí bota a mão na túnica, ele tinha outra cópia do Evangelho. A gente parecia que ele tinha encontrado assim, um cheque em branco, né? Um cartão de crédito. Quando ele viu aquilo, aí começaram a se abraçar felizes da vida. Chegaram na cidade doentes, imagina, andando o dia inteiro no sol, dormindo ao relento, comendo pouco, desgaste orgânico, chegaram doentes. O Barnabé precisou ficar um dia deitado e o Paulo conseguiu se empregar como tecelão, a título de receber em troca apenas um teto e alimento, refeição e um lugar para dormir. Aí quando ele chega do trabalho no dia seguinte, o Barnabé não estava no quartinho. Ele fica preocupado. Aí daqui a pouco chega o Barnabé e diz, eu também consegui um emprego como oleiro. E os dois se abraçaram como tivessem ganhado na Mega Sena. Tem dois sujeitos absolutamente miseráveis, que deviam ter uma roupa, não tinham dinheiro para pagar a estalagem. O Paulo, no primeiro dia naquela cidade, doente, teve que implorar emprego para conseguir comer e ter um teto para dormir. Ele conseguiu trabalho como tecelão, ganhando nem salário, teto e comida, o outro como oleiro, e a felicidade deles era impressionante. A gente tem 100 vezes mais que isso, e fica o tempo inteiro arrumando motivo para achar que a nossa vida é muito dura com a gente. Que tem coisa que não era para estar acontecendo com a gente. Que tem coisa que não é justo eu passar. Aí a gente olha para o mundo e pensa, é isso mesmo, Pai? Poxa, tudo bem, eu não sou nenhum Paulo, São Francisco de Assis, não sou a Madre Teresa, mas é nesse mundo mesmo que é para eu estar? Eu não sou tão ruim assim. Eu não mereci um lugar um pouco melhor. Só dissensão, todo mundo cancelando todo mundo, ninguém se entende. Cada um é dono da sua própria verdade. Eu sei tudo, o resto do mundo é idiota. E todo mundo agindo assim. Não existe mais respeito à diferença de entendimento. Não existe amor. É como se nós vivêssemos entre adversários, aos quais precisamos superar. Mas não foi assim que viveu Paulo. Foi muito mais incompreendido, muito mais perseguido, muito mais violentado. E, no entanto, enxergava todos como irmãos que verdadeiramente somos em Deus. A única cidade onde o Paulo não conseguiu fundar uma igreja, vocês sabem qual foi? De muitas que ele visitou, muitas. Qual foi a única cidade onde Paulo não conseguiu fundar uma igreja? A Beth está falando lá no fundo. Atenas. Paulo entrou em Atenas emocionado, porque Atenas representava o berço do pensamento, da cultura humana. Não é? A razão parece que nasce na Grécia. Os primeiros filósofos, nossas primeiras concepções do mundo, Sócrates e Platão, que estão lá nas primeiras páginas do Evangelho como precursores, não só do cristianismo, do espiritismo, com as suas ideias de reencarnação, de evolução. Mas Paulo, em Atenas, só encontrou escárnio. Ninguém se prestou a fundar um pequeno núcleo de estudo do Evangelho.
E aí ele saiu de lá, sequioso de reencontrar os homens e mulheres simples, os operários, os agricultores, dentre os quais ele sempre encontrou compreensão, corações vibrando de alegria com a mensagem do Cristo, no meio da simplicidade e dos rigores do trabalho. Foi lá que Paulo encontrou mentes abertas, corações vibrantes e mãos operosas para secundarem-lhe na disseminação dos ensinamentos do Cristo. Quanta oportunidade para nós termos acesso não só à compreensão que o Paulo atingiu dos ensinamentos de Jesus, expressos lá nos Atos dos Apóstolos, assim como em todas as epístolas que eram recebidas nas igrejas como fossem cartas do próprio Cristo. Paulo fundou igreja em tudo quanto é lugar, e essas igrejas o requisitavam, tinham suas dúvidas, suas dificuldades, suas celeumas, queriam que ele fosse lá resolver, e ele não podia se dividir em 5, 10, e teve essa inspiração. Você pode se fazer presente em todas elas através da sua palavra. Não é da sua presença física que eles precisam, é do seu entendimento, da sua visão. E Paulo alimenta então as igrejas nascentes com o seu verbo vibrante, com a sua compreensão superior, com a sua energia incansável de servidor fiel do Cristo. E isso para nós é uma grande inspiração. Porque a vida hoje não é como a dos primeiros cristãos. Ninguém aqui está preocupado de ter que enfrentar um leão, de ter sua casa invadida, ser levado preso, ser torturado e depois morrer amarrado num tronco queimado vivo. Ninguém tem essa preocupação hoje. Mas não dá para dizer que a vida também é fácil. Os problemas são talvez de outra ordem. Mas a possibilidade de acessar a fibra, a coragem com que essas pessoas enfrentavam os maiores sofrimentos. Quem foi Estevão que se tornou o guia espiritual do Paulo? Quem foi Estevão? Era um jovem judeu que morava com o seu pai e sua irmã numa região dominada pelos romanos. E durante um período de perseguição, os romanos haviam espoliado a sua família de grande parte das suas terras, dos seus bens, e durante esse período a sua mãe faleceu. Então ele já era órfão de mãe, mas um rapaz extremamente dedicado à lei. Gostava particularmente de Isaías, com as profecias que fazia do Messias. Mas acontece que num determinado momento, seu pai resolve ir, em função de um édito dos romanos, ir reclamar pelos maus tratos que estava sofrendo e por sua expropriação. Só que foi fazer isso justamente com o romano que o havia expropriado antes. Dizia ao pai: não faz isso, a gente tem aqui a nossa chácarazinha, a gente tem saúde, eu tenho braços, sou muito novo ainda, tenho braços fortes, posso trabalhar, você tem aqui o carinho da Abigail, que cuida com tanta delicadeza de nós, não faz isso, a nossa vida está boa. Pai, não me conformo, não é justo. Ele não queria chamar a atenção do seu pai. Puxa, não vou. Aí falou, vamos ver então o que as escrituras estão dizendo. Aí o pai abre e está lá
Deus se dirigindo aos judeus, né, para que eles não se chateassem com as suas admoestações. Era uma coisa direta para ele. Ele fica tocado, mas não, eu vou assim mesmo. Aí vai reclamar com o Romano vai dizer, então tá bom, vou tirar esse lugar que você mora, não é seu não, tirou o restinho da chácara que tinha sobrado, você tem 3 dias para ir embora com seus filhos. Ele fica perplexo, revoltado, no caminho para casa, taca fogo nas terras que haviam sido dele e que o Romano já havia expropriado antes. Taca fogo. Vai para casa, chega lá, encontra a filha, e só muito mais tarde o Gesiel chega com a mão toda chamuscada. O Gesiel estava ajudando a tentar apagar o incêndio, onde 2 dos melhores servidores haviam se ferido muito gravemente. E aí, quando chega em casa, o pai conta que ele havia atacado fogo. Aí o Gesiel fala, puxa, nós que estávamos em paz nos sofrimentos da vida, agora teremos que dar conta do que virá a acontecer. E naquela mesma noite, os romanos aparecem para prendê-los, viram que o Gesiel estava tentando apagar o fogo e viram quando o José-Debe foi lá colocar fogo. Então o José-Debe, já velhinho, estava lá tomando bastonada, o Gesiel, não foi meu pai, não fui eu que fiz isso e tal. Então vão os 2. E aí o pai morre, uma chicotada pega lá no pescoço, corta a veia, começa a sangrar, e a menina vendo, e o irmão vendo. Aí o irmão é condenado a galé. Vê o pai morrer, já era órfão de mãe, vê o pai morrer, é condenado a galé, ou seja, ia ficar o resto da vida preso no fundo de um navio, remando até morrer. Era isso, ser condenado a galé era isso, sem ter a menor ideia de o que aconteceria com sua irmã, jovenzinha naquela época. Ele vai preso, o tempo inteiro é otimista. Você imagina o que é um monte, o clima, um fundo de navio com um monte de homem condenado a ficar preso a um remo, remando até morrer? Como é que é a ambiência espiritual de um lugar desse? E o Estevão era um foco de luz ali. O Romano que tomava conta deles, ele ficava impressionado. Ele nunca reclamava, nunca tinha desânimo, sempre otimista. E aí esse barco leva um romano importante que está com uma doença muito contagiosa, ninguém quer ficar perto. Lembram do Gesiel e colocam ele para cuidar do romano. O romano fica bom, em agradecimento solta ele. Doente, na praia, já para morrer. E aí ele acorda com o sujeito apalpando o bolso, procurando dinheiro. Ele, não, meu irmão, por favor, não me mate, tal. Te dou todo o dinheiro que eu tenho. Me leva para algum lugar que possa me cuidar. Ele é levado para Simão Pedro, casa do caminho. Conhece os ensinos de Jesus. Perdeu a mãe, viu o pai morrer a chicotada, foi separado da irmã sem ter a menor ideia de o que podia ter acontecido com ela naquele mundo cão daquela época. Mas vai para a casa do caminho, começa a cuidar dos doentes e começa a pregar. Aí aparece um sujeito que não tinha coisa melhor para fazer da vida e começa a reclamar que ele está falando de Jesus. E perturba ele tanto que leva ele para o sinédrio e consegue a condenação dele por apedrejamento. O sujeito que tinha passado por tudo aquilo ia morrer tomando pedrada. Vocês conseguem conceber o que é isso? A gente vive num mundo que ainda tem pena de morte. Mas nem essa coisa hedionda que é a pena de morte consegue ser tão bárbara como você amarrar um sujeito num poste e ficar tacando pedra até ele morrer. E as pessoas assistiam isso. E aí, quando esse jovem está praticamente moribundo, o Saulo, responsável por fazer isso com ele, esse mesmo Paulo de Tarso, que tanto fez que conseguiu a condenação do rapaz, leva a sua noiva. E quando a menina chega, quem era aquele Estevão do qual ele falava? Porque quando o Gesiel foi deixado na praia, o romano falou, troca de nome, porque você foi condenado a galé. Se você sair por aí livre, vai ficar mal para mim, que um romano te condenou a galé, eu vou te solto. Então,
muda de nome, ele adotou o nome de Estevão. Nunca que a Abigail ia imaginar que quando Paulo falava daquele cristão, falando daquele carpinteiro e tal, que aquele Estevão era o irmão Gesiel que ela procurava desesperadamente. Paulo, você vai procurar meu irmão? Procura o meu irmão, Paulo. Preciso encontrar meu irmão. Preciso saber do meu irmão. Quando ela chega lá, o Paulo fez questão que ela fosse assistir o triunfo dele, diante do Sinédrio, todos os judeus reunidos. Ela olha e é o meu irmão. E aí ele manda levar ele para uma salinha, ele vai com a Abigail para a salinha, horrorizado. E aí Estevão, quase sem conseguir falar, pergunta para a irmã, com quem te deixo? E aí ela diz, esse é Saulo, meu noivo. Se eu fosse Estevão, eu ia dizer, então faz o seguinte, crava logo aqui a adaga no meu coração. Me mata logo. Puxa vida, depois desses anos todos de afastamento e sofrimento, eu te encontro para você dizer que está casando com um sujeito que não tinha mais o que fazer, foi lá perturbar a palavra do Cristo e tanto fez que conseguiu me condenar à morte, é com ele que você vai casar? Esse era eu. Mas se você abrir o livro, o Estevão diz, não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Paulo soube servir a Moisés. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Isso, que a gente só acredita porque esse livro foi editado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico, que é difícil imaginar que alguém que já pisou nesse mundinho aqui fosse capaz de uma coisa dessa. Isso é o que a mensagem do Cristo faz com o ser humano. O nome disso é liberdade. Isso significa, eu estava lá pregando, depois de ter perdido a minha mãe, perdido o meu pai, sido afastado da minha irmã, vivo em absoluta miséria. Eu não passo os meus dias viajando, tomando banho de praia, passeando, teatro, cinema, vendo Netflix. Ele passava o dia cuidando de doente e à noite ia explicar evangelho para as pessoas. Isso é que era a vida do Estevão. E ele estava muito feliz com essa vida. Aí o sujeito vai lá, porque eles estão fazendo bem e falando de Jesus, e obriga ele no sinédrio e condena ele à morte. E depois aparece com a irmã dele. Então eu vou traduzir o que quando Gesiel falou, não tenho no seu noivo inimigo, tem irmão, blá, 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 eu vou traduzir isso. O que Gesiel está dizendo é o seguinte, olha só, eu abracei os ensinamentos de Jesus e construí a minha paz e a minha felicidade aqui. Então, ninguém consegue tirar. Paulo me perseguiu, foi lá perturbar a igreja, incomodar os doentes, me arrancar de lá. Antes de condenar a morte, o Paulo ainda surrou o Estevão, porque não conseguiu dobrá-lo na conversa, foi lá e socou o Estevão e falou, foi isso que teu Jesus te ensinou, covarde, não reages? Ao que teve que ouvir o Estevão dizendo, a paz diverge da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Mas o que era isso? O que foi esse contato do Paulo com Estevão? Foi Jesus chamando Paulo. Porque a gente começa a ler o livro e pensa, não é possível. Esse vilão aqui do início do livro não pode ser esse Paulo que a gente ouve falar por aí. Que sujeito ruim, que sujeito duro, que foi lá, viu Pedro, ex-pescador, simplesinho, os outros discípulos todos simples, cuidando de um monte de gente abandonado. Quando Gamaliel teve lá, encontrou com um sujeito que tinha sido um judeu rico, ficou leproso, a família abandonou, destituíram ele de tudo, jogaram no Vale dos Leprosos, ele conseguiu fugir do Vale dos Leprosos, estava sendo atendido na igreja.
Aí você vai lá ver uma coisa dessa e não se sensibiliza. E faz de tudo para ele ser condenado à morte. Isso não é possível, isso é um vilão. Isso é um sujeito muito ruim. Não. Essa é a nossa visão pequenininha. Jesus já estava, de olho no Paulo. E ele errou. Jesus errou em ir chamar o Paulo pessoalmente na estrada de Damasco, porque o Paulo estava indo a Damasco matar o Ananias, que tinha conseguido converter Abigail ao cristianismo. Estava indo perseguir o Ananias. E Jesus aparece para o Paulo. E você pensa, puxa, um monte de gente ali bacaninha, né? Fazendo o dever de casa, sendo bonzinho com todo mundo, né? Olha só eu e o Ricardo, os caras super simpáticos, super do bem. Jesus já apareceu para conversar com você assim, pessoalmente? Ei, Ricardo e tal. Para mim também não. Aí o Paulo vai lá, faz um monte de atrocidade, persegue, mata. Aí Jesus aparece para ele. É que a gente olha só o exterior. Mas Jesus sabia que aquela energia, aquele orgulho, aquela vaidade, aquilo ele estava precisando de uma orientação. Que na hora que Jesus aparece, e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o Saulo pergunta: quem sois vós, Senhor? Porque o Paulo odiava, o Paulo achava que tudo de ruim, tudo que tinha dado errado na vida dele, era a culpa de Jesus. Aí na hora que ele lá caído no deserto, caiu do cavalo cego: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Vocês sabem qual foi a próxima fala do Paulo? O que Paulo pergunta? Que queres que eu faça? E o que foi a vida do Paulo depois disso? Fazia a vontade dele? Não. Ele estava indo perseguir o Ananias porque ele não podia perseguir o Cristo, porque o Cristo já tinha sido crucificado, porque se não tivesse sido, ele ia atrás de Jesus. Mas como Jesus já tinha sido crucificado, ele ia atrás dos cristãos. Que ele odiava era Jesus. E aí Jesus aparece para ele, amoroso: Saulo, porque na época não era Paulo ainda. Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Gente, acabou. Ele saiu dali, e é claro, tinha que aprender, foi para o deserto, tentou falar, não conseguia falar direito, mas a partir daquele momento, toda a energia daquele homem, e não era pouca, ele dedicou a servir Jesus, a levar para as pessoas o que ele entendia como a palavra da salvação. Eu estou aqui, estou encarnado, é muito bom, eu tenho uma família, eu tenho emprego, tenho responsabilidades, mas eu não nasci para casar, para ser professor, eu nasci para evoluir. Eu e toda a humanidade. Esse é o propósito. E quanto da nossa energia a gente dedica a isso? Ah, mas eu tenho que comer. Ora, Paulo vivia de ar? A alimentação era frugalíssima. Ele não vivia para comer. Ele comia para viver. E ele vivia para servir Jesus. Por quê? Porque ele entendeu que Jesus é o único caminho para a felicidade humana. Nenhum de nós aqui nasceu para ser o Paulo de Tarso. Ele certamente assumiu a sua missão grandiosa. E se nós temos gratidão no nosso coração, a gente ora agradecendo Chico,
agradecendo Kardec, agradecendo Anália Franco, agradecendo todos os homens e mulheres que nasceram e sofreram para nos deixar o exemplo de como viver a vida verdadeira, como fazer jus ao tempo que Deus nos deu de presente aqui na terra. A gente nasceu para amar, a gente nasceu para perdoar, a gente nasceu para se entender, a gente nasceu para fazer o bem. Isso é a prioridade. As circunstâncias materiais em que a gente nasce são apenas o palco, o pano de fundo. A coisa principal que está acontecendo é cada um de nós vivendo experiências que nos permitem sermos amanhã melhores do que nós somos hoje. E o que significa ser melhor? Qual a nossa destinação? Aonde a gente quer chegar? Quando é que a gente se planifica? Qual o plano traçado para cada um de nós? É realizarmos a nossa essência. Jesus é o modelo daquilo que cada um de nós irá se tornar um dia. É isso. Então a pergunta que nós deveríamos nos fazer a cada momento da nossa vida é: essas palavras que eu pensei em dizer, essa ação que eu pensei em realizar, ou mesmo esse pensamento que eu estou tendo, me aproxima do Cristo ou me afasta dele? Nós não vamos nos transformar no que Jesus já é em uma, 2, nem 100 vidas. Não é esse o ponto. A questão é que a gente só vai chegar lá andando nessa direção. Então, conhecer a vida do Cristo, imaginar como Cristo agiria numa determinada situação e procurar fazer isso, é caminhar no sentido de nos realizarmos. É muito legal perceber essa mudança de entendimento no Saulo, que era um espírito rigoroso. O Saulo colocava: o certo é isso, não admitia nada que se afastasse daquilo. Era aquele rigor, aquela energia. Mas a gente percebe ele se tornando, quando ele se torna cristão, e aí os amigos dele têm notícias da conversão, acham todos que ele enlouqueceu, e alguém fala que ele chorou, as pessoas ficam à toa. O quê? Saulo chorou? Não tinha esse negócio de chorar na vida do Saulo. E desde novo virar rabino, doutor da lei no sinédrio, orgulho da raça, vencer todas as discussões verbais, dominar e fazer Israel dominar o mundo, porque a ideia, como que ele ia se conformar com o Messias que havia morrido numa cruz? A ideia era dominar os povos, se impor com a lei de Deus, mas o entendimento equivocado. E aí Jesus traz o entendimento do amor. E é muito bacana. O Saulo foi muito vigoroso, muito enérgico, mas não faltou amor naquele coração. Ele era muito sensível, né, às pessoas que conviviam com ele, ao sofrimento alheio, né, às demonstrações de carinho que ele recebia, né? Então, que esse espírito luminar, de cuja vida eu apenas respinguei alguns fatos, algumas passagens. Esse estudo foi mais uma reflexão em voz alta. Eu fiquei me lembrando de passagens da vida do Paulo e pensando de que maneira isso pode impactar
na minha vida? O que eu posso aprender com Paulo? Não vou chegar em casa e dizer, mulher, cuida das crianças que eu vou para a rua e ficar pregando o evangelho o dia inteiro. Não é isso. Não vou virar um pregador aí 24 horas por dia. Tenho minhas responsabilidades, mas eu também desejo servir Jesus numa dimensão muito menor. E como fazer isso sendo fiel? Em cada momento, tendo a honestidade de, na condição de servidor do Cristo, fazer a vontade dele, e não a minha, que ainda é muito viciosa, é muito equivocada. Então, que o exemplo do Paulo nos ajude a, assim como ele, passar pelo momento. O mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. Transitar dessa condição para... O que ele diz mais tarde? Em algum momento da vida dele, ele disse isso. O mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas mais tarde, o que ele pôde dizer? Opa! Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, que o exemplo do Paulo possa nos inspirar a atingir essa condição de felicidade. Que Jesus nos abençoe a todos. Bem, meus amigos, super recomendo esse livro, Paulo e Estevão. É um livro maravilhoso, é um livro grosso, né? Tem que ler com paciência, com calma, mas é um show, né, de informações para nós. E Paulo nos representa, né? E nos estimula a alegria de ser possível mudar. E nós estamos aqui na Terra tentando, né, fazer esse esforço, compreender as mensagens do Cristo e trazer para fora de nós, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, né? Então, um trabalho muito grande, mas que é possível. E Paulo é um exemplo para nós, né? Um carinho muito grande por Paulo de Tarso, nosso irmão. E ele continua trabalhando com Jesus, continua derramando o seu carinho sobre todos nós. E quando falamos em Paulo, logicamente a sua energia se faz presente, nos abraçando, nos dizendo, vamos lá, avante, vocês vão conseguir. Então, nesse momento, gratidão ao nosso irmão Paulo, gratidão a Deus, a Jesus, toda essa equipe linda do plano espiritual, que está sempre trabalhando para nós, nos ajudarmos a nos tornar pessoas melhores e trabalhadores do Cristo, né? Então vamos trabalhar um pouquinho. Todos nós aqui somos participantes, estamos construindo essa sessão, essa energia que vai ser espalhada em torno de nós. Olha o trabalho nosso aí. Somos trabalhadores da última hora e estamos com Jesus. Vamos vibrar então, pensar com carinho nesse mestre amado, atrair a energia dele para cá e daqui. Essa energia com certeza vai se espalhar em torno de nós. Vamos começar fazendo as nossas orações para os nossos irmãos desencarnados. Nós temos a certeza de que a vida continua, que Paulo está vivo, que Jesus está vivo e o trabalho é imenso. Nós temos uma relação com a partida dos nossos entes queridos de uma forma diferente. A saudade existe, sim, sempre é difícil a separação, mas a compreensão de que a vida continua nos dá um consolo, uma força para continuarmos a nossa missão na Terra, porque não terminou, né? E orar por aqueles que partiram com muito carinho, com muita saudade, mas sem desespero, com compreensão. Então, nesse momento,
elevamos o pensamento a Jesus para pedir pelo nosso irmão, especialmente nosso irmão João de Melo Neri, que faleceu ontem no Salgado Filho, é o tio da Conceição, que Deus possa recebê-lo com muito carinho, com muita paz e harmonia, né? E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, por todos os irmãos desencarnados que vieram estudar com a gente aqui hoje, e tantos que nós não conhecemos, mas que precisam dessa gotinha de luz que parte dessa casa. Então vamos pedir: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal que assim seja. Essa oração, ela tem uma repercussão no astral maravilhosa. Ela está levando o nosso sentimento, o nosso amor a esses entes queridos que nós sentimos tanta falta, mas que sabemos, estão vivos, estão em alguma dimensão no plano espiritual, recebendo o nosso carinho, o nosso estímulo para que eles continuem a sua caminhada feliz no plano espiritual. Que Deus abençoe a todos, dando força, ânimo, alegria. Graças a Deus. E muita coisa boa nós atraímos aqui, né? Muita energia pura, a presença de Paulo, com certeza. E nossa casa se transforma, então, num grande ponto de luz. Tanta luz que vai se espalhando ao máximo em torno de nós. São as nossas irradiações, que são poderosas, e essas irradiações vão crescer à medida que nós aqui possamos elevar o pensamento a Deus e pedir pelos nossos lares, pelas pessoas que lá estão e que estão precisando de um carinho especial. A irradiação vai passar pela porta da frente e vai tocar aquela pessoa com imenso carinho, como Jesus, como Paulo, como Pedro, tocava as pessoas num simples gesto do toque, tanta coisa bonita acontecia. Então, nesse momento, nós queremos pedir a esse grupo lindo de espíritos superiores, que não esquece de nós e que nesse momento nos responde com a sua energia amorosa para entrar na nossa casa e abençoar o ambiente, harmonizar, tocar aquelas pessoas mais endurecidas que precisam despertar para o caminho do amor. Vamos usar o nosso pensamento como veículo do nosso sentimento, do fluir do cosmo universal, para atingir a todos os nossos lares. E aí nós vamos abrindo, né, mais ainda para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa comunidade, para o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a nossa terra escola querida, parte desta casa, a nossa pequena contribuição para esse planeta, para que um dia ele passe para a regeneração e continue a sua caminhada, e quem sabe nós possamos retornar a esse planeta regenerado, né? Façamos a nossa parte. Paulo nos inspire sempre. Graças a Deus. E queremos também, todos nós que estamos reencarnados na Terra, trazemos as doenças da alma ainda, né? Coisa que o Cristo veio para nos ajudar a curar, para nos libertar, como disse o nosso irmão Marcelo. Jesus nos liberta com as suas orientações, acalmando a nossa mente, o nosso coração. É a Jesus que nesse momento elevamos o pensamento
para fazer as nossas visitas médicas, né? Tantos nomezinhos que nós temos na caixinha de radiação, na caixinha de prece, na caixinha de visita médica, as nossas águas que sejam fluidificadas, né? E nós temos aqui um pedido especial para Maria da Graça Maciel, em Mogi Mirim, São Paulo. A nossa irmã teve um AVC e está precisando de um apoio da espiritualidade e dos médicos da terra também. Então, que Deus abençoe a nossa irmã. Né? E tantos irmãos que estão pela rua, que estão nos orfanatos, prisões, asilos, hospitais, muita gente precisando desse carinho. E não tem limite para Deus, todos serão envolvidos nesse amor divino. Né? Então, eu peço ao nosso Pai, de infinita bondade, que nesse momento olhe para esta casa, olhe para cada um de nós que, calado, sem transparecer a sua dor, está pedindo socorro, né? Em silêncio, devagar. Estamos aqui pedindo socorro, um alívio para a nossa alma, um apoio para seguirmos firmes em frente e equilibrar a nossa mente, ajudar a manter a saúde mental, que é muito importante nos dias de hoje e sempre. Então vamos nesse momento, elevando também um pensamento a Bezerra de Menezes, esse espírito incansável que conhece a nossa casa, que nos assiste também, e vamos pedir. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Jesus está passeando aqui. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus nos conhece a fundo. Ele sabe das nossas dores, das nossas dificuldades. E toda vez que a gente entra em sintonia com Ele, o recurso vem, o apoio vem. Vamos nos sentir acolhidos, fortalecidos para continuar a caminhada. Então, meu Pai de infinita misericórdia, nosso agradecimento. Pedindo por todos os irmãos que estão aqui, aqueles que estão assistindo, né, pela internet, pelas mídias sociais, sintam-se abraçados por Jesus, tenham fé, superem as suas dificuldades, porque nós fomos criados para vencer e para sermos felizes, né? Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Graças a Deus. Vamos agora ao nosso passe, né? Mais um carinho, é muito carinho que a gente recebe nessa casa, é muito amor de Deus sobre cada um de nós. Possamos sentir isso no nosso coração. Nós atraímos muita luz hoje para casa, uma energia assim maravilhosa, né? É tão grande essa luz que a gente compartilha um com o outro aqui e vai adiante, está sendo espalhado aí para onde Deus está direcionando essa energia, muita coisa boa, né? Então vamos lá. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta
luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Oh, coisa boa, né? Quanta luz, quanta energia, o quanto somos amados, né, por esse Pai Celestial. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui falando do seu Filho amado, Jesus, falando de Paulo de Tarso, esse grande espírito tão importante na divulgação do cristianismo. Obrigado por tudo que nós recebemos hoje. Obrigado, Marcelo, né, pela sua palavra carinhosa, pela sua presença. Que Deus o abençoe, a sua família também. E obrigado a todos vocês que nos ajudaram a formar essa energia bonita e trabalhamos com Jesus hoje aqui, dividindo isso em torno de nós, né? Que Deus abençoe as suas famílias e que possamos estar sempre aqui trabalhando com Jesus, nos fortalecendo. Que Deus abençoe toda a terra. Agradecemos aos mentores da casa, ao grupo dos 100 e pedimos permissão para encerrarmos o trabalho dessa noite com muita alegria no coração. Graças a Deus.